Olá, tudo bem? Boa noite. Vamos lá. Apocalipse, terceiro flagelo, porque, na minha humilde opinião, o terceiro flagelo é o que mais comprova o juízo de Deus contra os judeus, a volta de Cristo. E assim como ele disse que os anjos retribuiriam as obras de cada um, isso aconteceu exatamente quando ocorreu o terceiro flagelo. Por isso que ele é muito, muito importante de você ter esse conhecimento. É muito forte essa passagem. Quer ver? Deixa eu ler para você aqui, na Nova Almeida Atualizada NA. E o tema desse nosso vídeo, tá? Porque o quarto, não é o terceiro não, é o terceiro. Porque o terceiro flagelo é uma prova irrefutável do juízo de Deus e da volta de Cristo e da queda do templo e do novo reino e tudo isso. Deixa eu só alterar aqui que eu coloquei o terceiro flagelo, mas não é terceiro, não é o quarto flagelo, é o terceiro. Terceiro flagelo é a prova, também está escrito aqui errado, é irrefutável. É irrefutável do juízo de Deus e da volta de Cristo. Claro que é. Porque quando foi derramado o terceiro flagelo, foi exatamente a vingança sobre aqueles que derramaram sangue, desde Abel até Zacarias. Porque Jesus disse: vocês dessa geração serão responsabilizados, vocês é que pagarão a cadernetinha da venda do seu Joaquim, vocês é que pagarão o fiado da lojinha do Nassib. É difícil o Nassib vender fiado, né? Por quê? Porque aconteceu, Apocalipse 1:10, o grande dia do Senhor. Se você não entendeu o livro do Apocalipse, sinto muito, cara pálida. Você não vai entender nunca, você não entende nada de Bíblia, você não aprendeu nada. Não, mas eu tenho 50 anos que eu leio a Bíblia. Você pode ter 2 séculos. Você pode ser o Matusalém. Se você não entender o livro do Apocalipse, você não entende bulufas de Bíblia. Então, eu vou ler aqui agora o terceiro flagelo e você vai entender o porquê dentro de Jerusalém, durante aquela grande tribulação, foi derramado o sangue, foi dado até sangue a beber para eles, durante o cerco, durante o tempo que o dragão esteve diante da mulher que estava vestido de sol e que estava sofrendo dores de parto para dar à luz. Olha aqui, ó, terceiro flagelo no texto da Nova Almeida Atualizada, Apocalipse capítulo 16, versículo 4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. 5. Então ouvi das águas dizendo, ouvi o anjo das águas dizendo, aspas, tu que és e que eras, porque, pois julgaste estas coisas. Olha aqui, pois julgaste estas coisas. Deixa eu só ver esse versículo aqui, nas Imaculadas Escrituras. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e a água se tornou como sangue de uma pessoa morta, e morreram todos os seres vivos do mar. E você vê, aí a diferença entre a Nova Almeida Atualizada e as Imaculadas Escrituras. Na Nova Almeida Atualizada, então ouvi o anjo das águas dizendo, tu que és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas.
Nas Imaculadas Escrituras, o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e a água se tornou como o sangue de uma pessoa morta, e morreram todos os seres vivos. Agora eu vou aonde? Vou dar uma pausa e vou no Códice Sinaítico. Está vendo? Surgiu essa diferença. Aonde eu vou buscar isso? No Códice Sinaítico. Espera aí que eu já volto. Voltei, olha aqui quem está aberto. O Códice Sinaítico. O Códice Sinaítico. Então, quando tem uma diferença, eu procuro no Códice. Porque não tem outro lugar. Apocalipse 16:5. E ouvi o anjo das águas dizendo: justo és tu, que és e que eras, o santo, porque assim julgaste. Hã? Então, voltando lá no texto, entre as Imaculadas Escrituras e a Nova Almeida Atualizada, qual é que está mais correta? A Nova Almeida Atualizada. Por isso que é o que eu falo. Esses dias eu estava elogiando as Imaculadas Escrituras. Eu elogio. Gente, mas eu tenho base. Pelo menos de Mateus e Apocalipse, nós temos o Códice Sinaítico para tirar essa dúvida, né? Então aqui que eu fiz, eu fui lá e vou até tirar as Imaculadas, pronto, hoje eu não vou nem fazer esse comentário, esse entendimento aqui através dela, já até tirei, porque deixei só a Nova Almeida Atualizada. Surgiu uma dúvida, o Códice Sinaítico nos ajudou. Então, na Nova Almeida Atualizada, em Apocalipse 16:5, ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgastes estas coisas. Então, o juízo estava acontecendo. Versículo 6, pois derramaram sangue dos santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber, é o que merece. 7, ouvi uma voz forte que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então olha aqui, o juízo de Deus. Veja o porquê foi dado sangue para eles beberem. Aonde? Dentro dos muros de Jerusalém. Entre o ano de 69 e o ano de 70, porque ali no mês de junho e julho de 69, foi quando o general Tito, com o exército romano, cercou Jerusalém. E o cerco, segundo Ezequiel 4, durou 390 dias. Talvez um número simbólico, mas se você dividir por 30, dá 13 meses. De junho, vamos colocar então de 69 a julho. Mas claro que isso aconteceu um pouco antes, porque teve a invasão, quando o exército romano invadiu, adentrou a parte interna de Jerusalém, onde estava o templo, e ali muitos foram mortos, pisoteados pelos cavalos, mortos pelas espadas dos soldados romanos. Você entende? Olha aqui, ó. Aí quando você vai lá e volta nos livros históricos, e você vai para Lucas capítulo 11, quando Jesus veio falando várias coisas, né? Chamando os fariseus, os escribas de raça de víboras e balalá, balalá, balalá. Aí chega no versículo 49, no texto da Nova Almeida Atualizada, e Jesus e Yahushua disse isso para os religiosos, para os líderes religiosos. Essa corja nunca prestou. Olha aqui, ó, Lucas 11:49. Por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão. Não foi isso que aconteceu com os discípulos? Não foi isso que aconteceu com os apóstolos? Não foi isso que aconteceu com o próprio Yeshua, ou Yahushua, ou Jesus de Nazaré? Não foi pendurado por falar de outro Deus, por fazer milagres? E os discípulos que estavam anunciando Cristo, anunciando o Evangelho, que o reino de Deus estava próximo, também não foram perseguidos e mortos? Olha aqui, versículo 49 de Lucas 11. Por isso também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e outros perseguirão. 50, para que desta geração, Jesus disse isso, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo,
51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Foi pedido ou não foi? Claro que foi. Jesus não falou em Mateus 24:34, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Jesus também não disse, ai das grávidas naqueles dias, porque a ira de Deus será contra este povo. Não foi isso que está lá em Lucas capítulo 21, entre o versículo 20 e o 24? Olha aqui, quando porém, Jesus falando aos discípulos, quando porém vocês virem Jerusalém sitiada, cercada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. 21. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela, e os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. 22, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Pronto, é isso. Você pega isso e você volta lá e lê o terceiro flagelo, que foi de Apocalipse capítulo 16, entre o versículo 4 e 7, você vai ver o porquê que foi derramado sangue de judeus dentro dos muros de Jerusalém, na parte interna dos muros de Jerusalém. Por que que eles não tinham mais água para beber durante a grande tribulação, durante o cerco? Por que que eles chegaram ao ponto de comer os seus próprios nascituros, os seus recém-nascidos, e beber sangue no lugar de água? Por quê? Porque foi a vingança de Cristo. Porque assim foi prometido que o juízo seria drástico contra a prostituta, que o juízo seria algo terrível. Não seria apenas uma tribulação, mas seria uma grande tribulação. O dia do Senhor não seria apenas o dia do Senhor, seria o dia terrível do Senhor. E isso aconteceu entre o ano 66 e a metade do ano 70. Então acabou. Não adianta esses papagaios de piratas que ficam aí, vamos evangelizar, vamos ganhar almas para Jesus. Aceitem Jesus, cambada de ladrão, cambada de mentiroso, cambada de mercenários, cambada de fraudadores, não sabe nada de Bíblia, só sabe ficar explorando as pessoas, tá bom? Então vou deixar essa pequena mensagem, porque o terceiro flagelo é uma prova irrefutável do juízo de Deus e da volta de Cristo. E se foi útil, eu peço que você venha curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Um abraço, um aperto de mão, um beijo no coração, até mais, tchau.